Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, vocês vão rever conteúdos sobre máscaras, certo? Que vocês viram no primeiro ano. Nós vamos dar continuidade fazendo revisões, certo? Então, mas o que é uma máscara? Máscara é uma peça que cobre o rosto ou apenas parte dela. Sua origem é bastante antiga, né? Ela é utilizada para pessoas se camuflar ou para se disfarçar em determinados combates, né? Para assustar as pessoas de outras tribos ou para homenagear alguns deuses, já que a máscara é um adereço antigo, né? Usado desde os tempos antigos, certo? E no teatro, as máscaras podem ser usadas como adereço cênico, né? Para enriquecer o espetáculo. Aqui nós temos uma apresentação teatral, onde os artistas, né, onde os atores estão usando máscara para enriquecer o espetáculo, né? Então, são adereços importantes que valorizam as apresentações. Em algumas culturas, as pessoas responsáveis por confeccionar as máscaras, eles retiravam da própria natureza, né, e esculpiam, né, os troncos, né, escolhiam os troncos apropriados, escavavam, esculpiam, né, lixavam com pedras até conseguir dar um formato. Depois que ele conseguia dar aquele formato, ele com a argila ou cola feita com a seiva da própria das árvores, eles colavam conchas, né, sementes. Em seguida, eles usavam tintas feitas também da natureza para fazer os acabamentos. Então, antigamente eles tiravam da própria natureza o material necessário para a confecção das máscaras, né? Como vocês viram aí, eles tiravam troncos, escavavam, tinham todo um processo, né? Escavavam, esculpiam, ou seja, eles moldavam, né? Eles davam a forma do rosto para poder colocar como máscara, lixavam até conseguir dar o formato ideal. Depois, eles também tirando da própria natureza, ele ia acrescentando alguns detalhes, né? Como conchas, como sementes. E os formatos das máscaras, aqui nós temos exemplos de 3 formatos, né? Que poderiam ser oval ou alongada e comprida, como essa daqui, né? Ela é oval, formato oval e comprida, alongada, comprida, né? A segunda, ela era arredondada, tinha um formato circular. E a terceira, nós temos um exemplo aqui de um formato triangular. As 3 pontas aqui, comprovando que ela era triangular. Então, nós tínhamos exemplos de 3 tipos de formato de máscara: o oval, o arredondado e o triangular. Vamos falar um pouquinho sobre a comida na arte, né? O que vem a ser uma natureza morta, né? Se refere à arte de pintar desenhos, fotografar a composição desse gênero. Então, aqui se trabalha com a natureza morta aqui com uma pintura, né? Pintura e fotografia, em que vê objetos como louça, né? Pode ser alguns instrumentos musicais, flores, pode ser usado livros, traças, taças, né? Usados garrafas, jarros de metal, porcelana, entre outros objetos. Então, se refere a natureza morta, se refere à arte de pintar ou fotografar alguns elementos, né? Alguns objetos. A
representação da natureza morta na arte. Aqui nós temos um artista muito conhecido, o Arcimboldo, que ele trabalhava com alimentos, né, na representação da figura humana, né? Então, Arcimboldo foi quem pintou a obra chamada As Quatro Estações, que ficou muito famosa, pois um rei gostou tanto dela que pediu ao artista que fizesse uma cópia para ele, né? Então, geralmente são retratos de cabeças feitas com tipo de comida, sempre foram muito admirados na época de Arcimboldo. Quando o Arcimboldo fazia, todo o trabalho dele era muito... todo mundo gostava muito, era muito admirado. Até hoje as pessoas admiram a obra de Arcimboldo por conta dessa característica dele, que é formar traços humanos usando os alimentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre outras representações da arte, né? Nós temos aqui um desenho, algumas vezes, fotografias, desenhos, pinturas e esculturas e outras formas de arte podem nos despertar sensações como tristezas, alegrias, cansaço, nojo e até mesmo fome, né? Então, esse tipo de representações, elas podem nos repassar sensações, como diz aí, né? Então, pode nos indicar, despertar sensações tanto de alegria, como de tristeza, de cansaço, de nojo, até mesmo de fome. Aqui nós temos uma representação dessa garota, né, tomando um sorvete. Que sensação lhe dá? De refresca, que ela tá tomando sorvete, né? É uma sensação que ela tá com calor, o sorvete está servindo para refrescar. Então, aí você visualizando essa obra aqui, você já vai conseguir interpretar de acordo com a representação que foi feita, né? Com os desenhos que ele passou. Muitas pessoas podem não gostar de sorvete ou de outros alimentos. Afinal, gosto é uma coisa muito pessoal, não é mesmo? Porque a gente viu em filosofia, né? Que o gostar é muito diferente. Você pode não gostar de sorvete, pode gostar de pizza. A mesma coisa numa gravura como essa aqui. Há pessoas que admiram esse tipo de obra, outros já gostam mais da obra de Arcimboldo, onde ele retratava com alimentos os seres humanos, né? Por isso é importante entender que tanto as obras de arte quanto os alimentos que consumimos podem nos provocar diferentes sensações, porque cada pessoa tem um gosto específico para determinada coisa. Nem sempre o que eu gosto, você gosta também, né? Nós temos as nossas preferências. Um sorvete na parede. Então, o desenho na parede, ele pode ser um desenho artístico, como um grafite, ou pode ser uma pichação. O que é uma pichação? A pichação são rabiscos, riscos, que algumas pessoas fazem em muros, sem autorização dos donos, né? Que produzem lá um tipo de desenho qualquer, de rabisco qualquer. E já o grafite não. São desenhos feitos em paredes ou de um estabelecimento ou feito com autorização do muro de alguém, com autorização do seu dono, né? Aqui nós temos essa imagem de um sorvete de casquinha que está pintado em um muro. Essa forma de arte é chamada de grafite, ou seja, esse desenho foi feito com autorização de alguém, porque é uma obra de arte, né, que foi feita em um muro. Então, grafite é uma forma de arte de rua, normalmente feita com a autorização do dono do espaço, certo? Grafite, ele é um desenho feito em um muro, feito
normalmente com a autorização do dono daquele espaço, né, daquele muro. No caso aqui, foi um sorvete que foi feito. Essa arte busca representar uma cena, uma imagem significativa para o dono do espaço ou para o artista, certo? No caso aqui, esse sorvete aqui, provavelmente, possivelmente, tenha sido feito num muro próximo a uma sorveteria para indicar que ali se encontra sorvete, né? Então, o grafiteiro geralmente trabalha com cuidado, nos mínimos detalhes, né? Ele busca trabalhar com perfeição, né? Diferente do pichador, que faz marcas, riscos, rabiscos em muros e paredes sem a permissão, ou seja, ele faz uma coisa errada, né? Muitas vezes que é que nós percebemos, nós encontramos no nosso dia a dia, nos nossos percursos, né? Muros pichados de todo jeito, feitos rabiscos, que pra gente não significa nada, você não pode, é simplesmente uma coisa feia, que é uma poluição visual, que pra gente não tem significado nenhum. Isso é o pichador, além do que ele tá prejudicando aquela pessoa que cuidou do seu espaço, né, que deixou pintadinho e ele foi lá e deixou sua marca, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de Arcimboldo, que foi o artista que nós falamos nos slides anteriores, que ele retratava nas suas obras de arte figuras humanas, né, usando alimentos. Arcimboldo nasceu em 1526 e morreu em 1593. Suas principais obras incluem uma série, a série As Quatro Estações, na qual usou imagens da natureza, como nós estamos vendo aqui, como frutas, né? Frutas, verduras e flores para compor fisionomias humanas. Esse daqui é o Arcimboldo. Nós concluímos a nossa primeira aula de arte, onde você reviu algumas máscaras, sobre o assunto sobre máscara, e nós falamos um pouquinho das obras de arte, ok? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, sexta-feira.